Pegue a sua Bíblia aí agora e nós estaremos estudando a palavra de Deus, como sempre fazemos às segundas-feiras, analisando a Bíblia Sagrada. E você, tendo a Bíblia na mão, você poderá acompanhar os versículos que nós citamos e também lemos no decorrer dos nossos estudos. E nada melhor do que estudar a Bíblia com a Bíblia nas mãos, sendo como os bereanos, examinando nas Escrituras se verdadeiramente é assim que está escrito. Pegue a sua Bíblia então e abra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, onde hoje estaremos falando sobre a natureza e algumas metáforas delimitadas e estabelecidas para a igreja do Senhor. E nós iremos aprender juntos algumas metáforas interessantíssimas que revelam verdades profundas das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 16, verso de número 18, um texto conhecido, no diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro, quando então Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que este texto serve de base para a nossa reflexão nesta noite, conhecendo a igreja de Cristo, a sua natureza, através de metáforas que a Bíblia assim nos mostra. Para entendermos a natureza da igreja, as Escrituras usam uma ampla variedade de metáforas e também imagens que descrevem a verdadeira natureza da igreja. E nós iremos usar aqui algumas delas, não todas, porque são muitas, mas algumas delas que são mais importantes e relevantes para o nosso aprendizado. Sabemos que igreja não é o templo em si construído de alvenaria, mas igreja, a palavra eclesia, chamado para fora, ou chamados para fora, compõe-se daqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, a igreja somos nós, porque na época da igreja primitiva ainda não existia esta concepção de igreja como templo, a despeito de existir o templo desde o Antigo Testamento, o templo de Salomão, depois o templo reconstruído por Zorobabel, e depois o templo de Zorobabel, que foi reformado, e alguns chamam como segundo templo, outros como terceiro templo, que é aquele que foi reformado por Herodes. E depois também nós temos, com o cativeiro babilônico, o surgimento das sinagogas, que eram lugares de celebração, de reunião, de leitura da palavra, de louvores, e que mais tarde se tornou para os judeus um lugar de educação e aprendizado para os seus filhos, um lugar para se discutir a lei. Mas na igreja primitiva ainda não existia esta ideia ou esta composição de igreja como templo. Igreja eram as pessoas ou grupo de pessoas que se reuniam num determinado lugar, chamado de Assembleia dos Irmãos ou Assembleia dos Santos. A natureza e as metáforas da igreja de Cristo é demonstrada através de alguns textos da Bíblia Sagrada. E o que é metáfora, pastor? Metáfora é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com um sentido de outra, com a qual é possível estabelecer uma relação. Ou seja, você usa uma palavra querendo representar uma coisa através desta palavra, ou desta figura, ou da imagem trazida no texto sagrado. Então nós podemos ver na Bíblia
que a igreja ela é representada por inúmeras metáforas, por vários tipos de figuras de linguagem que dão o entendimento, a ideia, a ilustração da igreja. E eu gostaria de convidar você nesse instante para poder analisar essas metáforas uma a uma, algumas que eu separei. A primeira fala da igreja como esposa e noiva de Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Quando Paulo fala da relação do marido com a mulher, e ele usa aqui a figura da igreja dentro desse aspecto. Olha o que diz o versículo de número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que coisa linda esta figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa para representar o relacionamento do marido com a mulher e o relacionamento de Cristo como marido e a igreja como a mulher de Cristo, como a noiva de Cristo. E a Bíblia vai dizer claramente, aqui no versículo de número 32, deste capítulo 5 de Efésios, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então Paulo está falando de um mistério aqui, muito profundo nesse relacionamento de Cristo com a sua igreja, comparando o relacionamento de um homem com uma mulher, dizendo que a mulher deve ser sujeita ou submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, isto é, voluntariamente, amorosamente, prazerosamente. E assim também, como Cristo ama a igreja e se entregou por ela, o homem também deve amar a sua esposa. Pois o texto diz que aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. E assim como Cristo foi capaz de se entregar pela igreja, o homem também deve ser capaz de se entregar amorosamente, voluntariamente, pela sua esposa. Então essa é a primeira figura que nós percebemos aqui. E fala desse relacionamento do esposo com a esposa, de Cristo com a sua noiva. Abra ainda a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículos de número 7 ao versículo de número 9. Quando o apóstolo João escreve sobre esta esposa que se apronta para o seu esposo, ou a noiva que se apronta para o seu noivo. Ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento, a festa que celebra o grande dia do casamento. Assim como o noivo se encontrava com a noiva e ia para as bodas para celebrar, assim como hoje acontece a lua de mel, vai dizer que as bodas do Cordeiro, Cordeiro de Deus, estavam sendo preparadas para aquele grande dia do casamento em que Cristo se unirá à sua noiva. E o texto continua dizendo:
E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, mostrando a pureza da noiva, mostrando a característica de santidade, de separação da noiva. Puro e resplandecente é o seu vestido, porque o linho fino são a justiça dos santos, vai falar da purificação, das obras de justiça e da separação dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, esta metáfora da igreja como esposa ou como noiva de Cristo. Por isso, ela deve estar preparada para o grande dia do casamento, do encontro com o noivo. Como na parábola das 10 virgens, daquelas que estavam aguardando as prudentes e daquelas que foram chamadas de loucas porque não estavam devidamente preparadas no dia em que o noivo chegou para o casamento. Mas a segunda metáfora que eu quero analisar com você, à luz da Bíblia, é a igreja tratada como um ramo de videira ou de oliveira. É o que está no capítulo 15 do Evangelho que escreveu João, a partir do versículo de número 1, quando esta metáfora ilustra a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o agricultor, que é representado pelo Pai, o nosso Deus, e os ramos que são representados por nós, Igreja do Senhor, que devemos estar ligados na videira, que devemos ser cuidados pelo agricultor para produzir frutos, entendendo que nós só produziremos frutos para a glória do nome do Senhor se estivermos devidamente arraigados, ligados na videira verdadeira. E o Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, nós precisamos ser frutíferos na presença do Senhor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Ou seja, nós não produzimos frutos por nós mesmos. Nós não temos uma natureza boa e perfeita para produzir os frutos que Deus requer. Frutos dignos do nome do Senhor. Por isso que a nossa natureza, sendo uma natureza carnal, e agora recebendo através do novo nascimento a natureza de Deus, só assim, através do Espírito Santo, somos capazes de produzir frutos para a glória do nome do Senhor. E ele diz que o ramo não produz fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar se não permanecer em mim. Assim como o ramo que está na videira só produz fruto porque está ligado nela, o texto sagrado está dizendo: nós só produzimos frutos
se estivermos ligados em Jesus Cristo. Verso de número 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que texto maravilhoso, não é? Isso tira toda a prepotência humana, toda a arrogância do coração, toda a vaidade em achar que por nós mesmos somos capazes de alguma coisa. Mas o próprio texto bíblico afirma de forma cristalina: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Significa dizer que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos ninguém. Eu e você precisamos o tempo todo de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus e todos nós precisamos de Jesus. E diante desta ilustração, nós vemos aqui todo o cuidado do Pai com a sua lavoura, com a sua videira, o zelo, o carinho do Pai em podá-la, em limpá-la, para que ela possa dar muito fruto. Deus não quer que nós demos pouco fruto, mas muito fruto. E como igreja do Senhor, nós precisamos ser uma igreja frutífera. Tanto igreja individual, porque igreja sou eu, igreja é você, como também igreja coletiva, como corpo de Cristo, como corpo místico do Senhor. E nós precisamos, como fomos assim chamados, para dar frutos e frutos que permaneçam e dignifique o nome santo do Senhor. A terceira figura que representa aqui a igreja, a Bíblia trata a igreja como uma família. Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 21. Abra sua Bíblia, no Evangelho que escreveu o médico Lucas, no seu capítulo de número 20, versículo de número 21. Dá uma olhadinha aí, versículo 20, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 20 e 21. Capítulo 8, versículo 20 e 21. Quando Jesus está ensinando, e de repente vem algumas pessoas e dizem a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora lhe esperando. E eles não podiam entrar pela quantidade de gente, de pessoas que estavam ali concorrendo com o povo, para poder ter ali, pelo menos a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus de perto. E então comunicaram a Jesus este fato. E ele diz lá em Lucas 8, 20 e 21. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quando o Senhor Jesus usa essa expressão, ele está dizendo que todos aqueles que ouvem a sua palavra, que são os seus discípulos, e a praticam, esses verdadeiramente fazem parte da família de Jesus.
Abra sua Bíblia ainda em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 19. Quando ele diz assim, Efésios 2 e 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele está dizendo aqui que nós não somos estranhos àqueles que participam da comunhão do Senhor, da família do Senhor. Ele diz, olha, vocês não são estranhos como outros que não participam da família ou daqueles que não fazem parte do convívio. Pelo contrário, mas vocês são concidadãos dos santos. Ou seja, nós somos participantes da família daqueles que foram denominados pelo Senhor santos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E ele diz, e sois da família de Deus. O que o Senhor está dizendo é que todos aqueles que são santos, separados por Deus no decorrer da história, concidadãos dos santos do passado e também do presente, estes fazem parte da família de Deus. A igreja é a verdadeira família de Deus. Ainda Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo de número 6, versículo de número 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Quando o Senhor diz assim, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Significa dizer que nós fazemos parte de uma família cujo Deus é o nosso Pai. E nós, filhos e filhas dele. Quando nós observamos esta relação da igreja como família, significa dizer que, assim como a família que nós temos muitas coisas boas e também temos as coisas ruins. Toda família tem as suas brigas, tem o seu momento de discórdia, tem os seus momentos de crise, de decepção, mas nem por causa disso a família deve deixar de estar junta. Pois família de verdade aprende a conviver com os seus problemas. E na família de Deus não é diferente, porque esta família ela é composta de pessoas, como a mim e como você, que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas, que tem os seus momentos de alto e de baixo, e como toda família, tem o seu momento de crise. Mas isso não pode ser um motivo para deixar de conviver em família. Nós não podemos abandonar a nossa família por causa de um problema familiar, por causa de um desentendimento, por causa de um problema que aconteceu entre irmãos, entre pai e mãe, entre o casal. Devemos continuar sendo família e lutar pela nossa família. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus os problemas existem, as dificuldades também.
E nem por causa disso nós devemos deixar de ser igreja e família de Deus. Pois temos um propósito, pois temos um alvo, de um dia chegarmos no céu, de um dia alcançarmos a perfeição, de varão e varoa perfeito, como diz a Bíblia Sagrada. Ora, quem na família nunca teve um problema? Qual irmão que nunca brigou com outro e ficou de mal? Qual irmão que nunca teve uma desavença com o seu irmão? Qual pai que nunca excedeu com o filho? E quantas vezes os filhos não desrespeitaram os pais? E nem por causa disso a gente deve permitir que a família seja destruída. E a gente não pode abandonar ou descartar essa família e deixar de viver nela. Assim também ocorre com a família espiritual. Podemos ter as nossas dificuldades, podemos ter as nossas diferenças, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O Espírito Santo em nós nos faz viver em unidade como verdadeira família de Deus, como verdadeira igreja de Deus, de um povo que está caminhando, que está procurando servir ao Senhor, porque tem o objetivo de um dia chegar na glória eterna. Será que eu e você tratamos a nossa igreja local como uma verdadeira família? Sentimos saudades quando precisamos nos ausentar das reuniões por um período? Responda para você. Amamos nossos irmãos de fato e sentimos aquele sentimento de pertencimento à igreja local? Apoiamos os ministérios da igreja nas suas atividades como nossa família e fazemos questão de participar de cada uma delas? Acolhemos as pessoas novas, assim como nós recebemos visitantes em nossa própria casa e sentimos prazer que eles nos visitem? Fazemos sacrifícios em nome do amor pelos irmãos necessitados desta grande família espiritual, da família da fé? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, abra sua Bíblia lá, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 6 ao 10. Quando ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, para que a seu tempo, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha que texto importante. Nessa quase meia hora que nós estamos aqui já ministrando, você pode entender essas metáforas
que denominam e correlacionam a igreja com diversas coisas práticas da vida, entre elas a família. Por isso nós devemos, como diz o verso 10, fazer o bem enquanto tivermos oportunidade, principalmente aos da família da fé. Significa dizer que família é algo de suma importância. Tanto a sua família natural, aqui nessa terra, como também a sua família espiritual. E nós precisamos valorizar a família. A família não pode perder a credibilidade para nós. Pois Deus valoriza a família, tanto aquela que nós possuímos aqui, como a família chamada igreja, corpo de Cristo, a família espiritual, a família da fé que nós pertencemos, e devemos fazer o bem à família da fé. A outra metáfora que eu quero pensar com você é a igreja como lavoura ou edifício. A Bíblia diz que a igreja é comparada a uma grande lavoura, a um grande edifício de pedras vivas. E quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, Paulo usa uma expressão dizendo o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Paulo está tratando aqui da igreja, do povo de Deus, como uma verdadeira lavoura, cujo ele mesmo fez a plantação. Apolo, seu companheiro, pregador do evangelho, regou. Mas aquele que dá o crescimento é o próprio Deus. E ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós não podemos nos envaidecer. Não podemos ser prepotentes, arrogantes, concernente ao reino de Deus, ao trabalho que nós realizamos, como se nós fôssemos alguma coisa. Por mais que sejamos instrumentos na mão de Deus, só cresce o trabalho de Deus porque Deus é quem dá o crescimento. Ora, diz Paulo, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Paulo reconhece aqui que existe um galardão para aqueles que trabalham, para aqueles que labutam, para aqueles que emprestam as suas mãos para trabalhar na obra do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, a Bíblia nos orienta, não desfaleça as vossas mãos. Nós não podemos deixar de trabalhar para o Senhor por causa de uma frustração, porque alguém nos decepcionou, porque algum dia nós fomos decepcionados por alguma coisa, por um trabalho que fomos fazer e não deu certo, ou porque alguém atrapalhou, não deixou realizar. Não, o nosso trabalho é para o Senhor. E Paulo diz, cada um receberá do Senhor o seu galardão. A nossa recompensa vem das mãos do Senhor. Por isso não importa o que você faz. Se você entrega um folheto, se você fala de Jesus para uma pessoa no seu trabalho, se você prega o evangelho, se você ensina,
se você limpa a igreja que você congrega, se você auxilia um departamento, se você lidera, se você é um regente, se você é um maestro, um músico, se você é um cooperador na casa do Senhor, se você é um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, não importa. O que importa é que o teu trabalho seja feito para o Senhor, em prol da obra de Deus, da igreja do Senhor. Assim como uma lavoura, a igreja precisa ser cuidada. Precisa ser regada, adubada, para que ela produza fruto. E Paulo continua dizendo que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Os cristãos precisam, enquanto aqui estiverem, trabalhar para o Senhor. E não existe patrão melhor do que o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus paga bem. Ele recompensa a cada um dos trabalhadores na sua seara. Em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, Jesus vai ver as multidões angustiadas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E ele então diz aos discípulos que rogassem ao Pai, que enviasse trabalhadores para a sua seara, pois a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Há muito trabalho a fazer, há muito que evangelizar, há muito que se pregar, há muito que se conquistar e alcançar, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aproveite a oportunidade que Deus tem lhe dado para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para poder colocar a mão no arado sem olhar para trás. Porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. E Paulo conclui esse texto bíblico dizendo: porque de Deus somos cooperadores. Olha aqui a figura de linguagem, a metáfora. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Quando o apóstolo Pedro escreve, diz que nós somos um edifício edificado sobre a pedra angular que é Jesus, a pedra fundamental. E nós somos como pedras vivas, edificados sobre este fundamento, na construção de um edifício. E Paulo vai dizer aqui, edifício de Deus sois vós. Lavoura de Deus sois vós. Deus é o nosso grande arquiteto, que nos alicerçou num fundamento inabalável. E este fundamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aí mais esta figura de linguagem como lavoura e edifício representando a igreja do Senhor. A igreja também pode ser comparada como corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Quando vai falar da metáfora do corpo. 1 Coríntios 12 e 12. Quando o corpo de Cristo é tratado aqui como uma unidade orgânica. Uma unidade que tem uma simbiose. Que estão entrelaçados, arraigados, uns nos outros.
pois são pertencentes ao mesmo corpo. Nós não somos vários corpos, mas nós somos um único corpo. Por isso que, a despeito das nossas diferenças, a despeito do nosso grau de variação, de formação, de cultura, a despeito de pertencermos a famílias diferentes, a termos uma mentalidade, a termos uma animosidade, um temperamento diferente, nós, em Cristo, por meio do Espírito Santo, somos um só corpo, uma só igreja, um só povo, tendo uma só fé, tendo um só Deus, na esperança de um dia estarmos no céu como um só povo diante do Senhor. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 em diante, você já encontrou aí? Nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui, guarde isso, um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser o corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Eu não posso achar ruim se eu faço parte do corpo de Cristo e sou caracterizado como um olho, como um nariz, como um ouvido, como uma mão, como um pé, e dizer, por causa disso não sou do corpo. Não, eu pertenço ao corpo. Não importa a parte do corpo que eu seja. O que importa é que eu faço parte, que você faz parte do corpo. E este corpo é o corpo de Cristo, cujo ele mesmo é o cabeça desse corpo. E é um privilégio muito grande fazer parte do corpo de Cristo. E a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Por isso Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como ele aprouve, como ele quis. É Deus que organiza o seu corpo. É Deus que arregimenta o seu corpo. E o verso 19 diz, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Algumas pessoas dizem, eu não tenho importância para a igreja, para o corpo, porque eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém,
eu não tenho talento. Você não deve dizer isso. Porque por mais que alguém se sinta pequeno ou fraco, o texto está dizendo, você é necessário para o corpo. Por mais que você se pareça com um dedinho, com uma unha, com um fio de cabelo, tudo é necessário para o corpo. Deus colocou todas as coisas no seu devido lugar. Por isso, valorize-se. Creia na importância que Deus deu a você, fazendo com que você faça parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E ele diz mais, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Olha aqui como o Senhor sabe honrar os membros do seu corpo. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Olha que coisa linda! O corpo de Cristo não pode ser dividido. Por isso o corpo de Cristo precisa estar unido. A igreja precisa estar unida neste mesmo propósito. Aí ele diz, porque para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Assim como na família, o corpo de Cristo, como igreja de Deus, precisa haver esta cooperação mútua. Precisa haver essa ajuda mútua. Um ajudando o outro e dizendo ao outro, esforça-te, eu te ajudo. Estendendo as mãos, sendo solidário, ajudando nas questões necessárias. Se nós nos ajudássemos mutuamente, nós seríamos muito melhor como igreja. O problema é que uns puxam para frente e outros puxam para trás e outros querem rasgar ao meio. Aí não vai. E a Bíblia diz claramente, o Senhor, que um reino dividido ou uma igreja dividida não pode subsistir. Por isso que nós devemos estar unidos para o mesmo propósito. Um propósito que é maior do que as minhas vontades, do que as suas vontades. Um propósito que é maior do que as minhas questões pessoais, do que as suas questões pessoais. Um propósito que está acima de nós mesmos, que é o propósito do reino de Deus, o propósito de glorificar o nome do Senhor, o propósito de honrar o nome do Senhor e do seu reino enquanto nós estivermos aqui vivendo como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Verso 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Eu e você fazemos parte deste corpo de Cristo, desta igreja de Deus. Por isso nós somos privilegiados, pois Deus nos colocou no corpo da maneira que Ele quis, da maneira que Ele mesmo estabeleceu. E devemos ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, estender as mãos uns para os outros, amar uns aos outros, porque isso é ser verdadeiramente corpo de Cristo, igreja do Senhor. Infelizmente,
A igreja está mais dividida do que unida. Por questões particulares, por vaidades humanas, por interesses particulares, por poder. E por causa disso, as pessoas instrumentalizam a igreja de Cristo ao seu favor. Querem tirar proveito da igreja, querem se beneficiar da igreja e esquecem que a igreja não foi comprada por eles, mas a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não podemos roubar e nem negociar com a noiva de Cristo. Por quê? A noiva é dele. E a qualquer hora ele virá buscar a sua noiva. E ai daquele que está roubando a noiva de Cristo. A última metáfora que eu quero meditar com você aqui, para caminharmos para a nossa conclusão, é que a igreja também é comparada a uma coluna, a um baluarte, que a Bíblia chama baluarte da verdade. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é detentora da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que destoa da mentira do inimigo e da mentira do mundo. Quando João escreve capítulo 8 do seu evangelho, versículo de número 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo de número 36, ele diz: e se Cristo, que é a verdade, se o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja é esta coluna e este baluarte da verdade. Conforme o que escreve o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola ao Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 14 e 15. Quando ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que texto mais precioso. Ele está dizendo para o seu filho na fé: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te e estar contigo muito brevemente. Mas caso eu venha tardar em estar contigo, Timóteo, fique ciente, seja consciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. De quem é a igreja? A igreja é do Deus vivo. Por isso nós não podemos nos apropriar da igreja que é de Deus. Nós não podemos usurpar a igreja de Deus, mas devemos cuidá-la com todo cuidado, com todo amor, até o dia em que nós a entregaremos para Deus. Até o dia que nós prestarmos contas a Deus. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele diz no verso 16: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne,
foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele foi recebido na glória, mas deixou uma promessa de um dia voltar como noivo para sua noiva, como aquele que irá encontrar a sua igreja. Portanto, a igreja deve ser guardiã da verdade. Ela deve ser a cidadela da verdade, a defensora da verdade contra todos aqueles que propagam e vivem na mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão, diz a Bíblia, a própria verdade. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Na Bíblia nós temos inúmeras metáforas que representam a igreja que somos nós. Espero que através desse estudo você tenha sido grandemente abençoado e você possa se sentir pertencente a esta família espiritual, a esta família que serve ao Senhor, a este corpo que vive unido para o mesmo propósito, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, e você possa ser, como igreja, esta coluna e este baluarte da verdade, propagando a verdade, vivendo a verdade e sendo guardiã desta verdade imprescindível, revelada na palavra, que é a verdade, mas revelada na pessoa de Cristo, que é a verdade de Deus, encarnada, habitada, revelada e glorificada. Nesse instante, eu quero concluir esse estudo, dizendo que eu oro para que nós sejamos esta igreja que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E que você seja grandemente abençoado no nome precioso de Jesus.